Muito bem, nós entramos no ar, tudo bem? Hoje é Dr. Norberto, mais uma vez aqui a gente está fazendo uma nossa live, nós vamos ter um bate-papo hoje que vai ser muito legal. Eu estou aqui com a Sabine ela é repórter, maratonista, ciclista e mora na cidade mais maravilhosa do Brasil, que é Balneário Camboriú, um lugar que eu já morei e que eu adoro e um dia eu vou voltar para lá. Tudo bem, Sabine? Tudo bem, doutor? Boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer poder estar aqui, né, acompanhando essa live, poder trazer um pouquinho de informação e bater um papo super legal sobre redes sociais, sobre corrida, saúde da mulher e tudo que envolve as coisas que a gente gosta muito de fazer, né? A gente vai falar sobre coisa boa, né, Sabine? A gente vai falar sobre Balneário Camboriú, as pessoas vão perguntar para você sobre como que é a vida de mulher, repórter e atleta, vão perguntar sobre saúde da mulher, vão falar sobre TikTok, que de verdade eu acho um negócio muito legal. Antes de entrar ao vivo, que a gente estava conversando um pouquinho e a gente tem umas opiniões bem parecidas. Eu acho que esse bate-papo vai ser bem bacana. Sabine, faz quanto tempo que você entrou no TikTok? Como que você chegou no TikTok? Então, eu já tinha ouvido falar muito do TikTok, né? Principalmente pelos anúncios, porque o TikTok investiu bastante em anúncios para poder divulgar a rede. E uma amiga minha foi convidada a entrar no TikTok, porque ela tem um canal do YouTube muito famoso, e eles estavam procurando pessoas que trabalham com jardinagem, né? Que façam divulgação de jardins, de plantas, de flores, e ela foi convidada. E aí, depois que ela foi convidada, ela resolveu me convidar, porque ela achou que tinha a ver comigo, por eu já estar no Instagram, porque eu gosto muito de rede social, eu inclusive estudei um pouco das redes sociais também. E aí eu entrei no TikTok sem saber muito bem o que era o TikTok, né? E aí eu comecei a postar no mesmo dia que eu entrei, que foi num sábado à tarde, um sábado de carnaval, inclusive, eu postei 3 vídeos. E um deles bombou logo, assim, de cara. Hoje o vídeo tem Eram 100 vídeos mil. do quê? Vídeos Então, do que você postou? eu postei um vídeo, o meu primeiro vídeo que bombou, que foi logo no primeiro dia que eu postei, eu tinha gravado de manhã, porque como eu treino aqui em Balneário Camboriú, eu tinha feito um treino longo, e tinha uma parte do meu treino que eu subia correndo o Morro da Rainha. E aí eu fiz um vídeo selfie para colocar no meu Instagram, falando, pessoal, olha só, estou aqui subindo o morro, e é assim, é difícil. E aí eu fiz e postei esse vídeo subindo. E depois eu postei o vídeo descendo, só que no vídeo descendo eu não apareci, eu apenas falei, olha essa visão, é uma visão maravilhosa, olha a cidade de Balneário Camboriú, eu amo correr, eu amo Balneário Camboriú. E esse vídeo bombou de um Eu jeito te que, assim, entendo, logo nas Sabine. primeiras horas, então, assim, eu pensei, nossa, o que tem esse vídeo? E nem era um vídeo curto, era um vídeo de 23 segundos, mais ou menos, né? Hoje a gente privilegia os vídeos mais curtos, de 15 segundos no máximo. E claro, é uma maneira do TikTok mostrar para você que a plataforma pode ser para você também, quando o seu primeiro vídeo bomba, né? Cresce os nossos olhos. E daí, a partir dali, eu fui fazendo vídeos de treino, vídeo de pôr do sol, vídeo do mar, mas assim, não na linha que eu faço hoje. E aí, quando veio a quarentena, eu não tinha mais o que fazer. E aí eu resolvi fazer vídeo da sacada do meu prédio, mostrando a praia, que naqueles primeiros dias estava completamente vazia, né? Não tinha nada. E aí os vídeos começaram a render. E aí eu fui muito feliz, porque logo teve uma ressaca, então inundou a Avenida Atlântica, teve muita alga na praia, então rendeu muito, porque as pessoas acharam curioso. E aí eu fui criando os vídeos. E aí foi rendendo. Então foi uma experiência muito legal, assim, logo de início, sabe? Eu quero dar boa noite para a Dona Branca. Dona Branca é uma pessoa que a gente conversa direto pelo Instagram, pelo Facebook. Ela está aqui, a Vanessa. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Edmari. Boa noite, Arlete. Nossa, nada a ver com nada. É bem isso, nada a ver com nada mesmo. A gente está aqui para bater papo. Ninguém tem nenhum compromisso aqui.
Eu acho bem bacana o TikTok, porque assim, eu não tinha a menor ideia do que era. Eu tenho uma filha que tem 22 anos e ela, de vez em quando, me mandava pelo WhatsApp algum vídeo que ela achava engraçado. Aí um dia eu entrei lá, achei legal ali as dancinhas, as dublagens. Só que eu já pensei assim, falei assim, poxa, isso aqui é muito bacana, né? É uma plataforma que à primeira vista a gente acha que ela é só de jovem, de adolescente. Eu falei assim, pô, um negócio legal para você tentar passar um pouco de informação de uma maneira diferente. É uma coisa rápida, objetiva, e com alguma coisa que chamasse atenção. Né? Eu não sei dançar, não sou bonito, então eu tive que apelar para o humor. E foi mais ou menos igual você. Um dia, era uma sexta-feira, não nessa passada, na outra. Hoje está com 2 semanas que eu comecei no TikTok. Era umas 2 da manhã, eu estava de bobeira aqui em casa, falei assim, vou gravar um vídeo para o TikTok. E coloquei lá, sabe, um negócio muito simples. Peguei uma das músicas lá e coloquei um negócio sobre que você podia não menstruar sem fazer mal para o seu corpo, sem ser uma coisa arriscada. E fui dormir. Quando eu acordei, tinha mais de 600 pessoas seguindo, tinha 50 e poucas perguntas. E eu achei isso muito legal, né? Porque para mim era uma coisa ridícula. Só que Sim. Aí eu comecei a ver como as pessoas precisam de informação. Aí eu fiz um outro, eu não lembro sobre o que é, e desse outro foi para 4.000. Eu falei assim, poxa, aí eu fiz mais um, foi para 7.000. E aí eu fiz aquele da dança da Cândida lá, né? Que eu achei a música engraçada, tudo. Eu postei de madrugada também, na quarta de madrugada, eu não sou de dormir muito. No outro dia, o vídeo tinha 500.000 visualizações, apareceu em um monte de lugar. Pô, eu fiquei feliz, eu achei muito legal. Mas eu acho isso. É uma plataforma nova, que você precisa de uma linguagem diferente e que tem espaço para tudo. Para tudo. Para medicina, para você que é repórter e atleta, para o cara que é nutricionista, para a menina que faz maquiagem, para quem faz jardinagem. Eu acho que tem um lugar para todo mundo, eu acho muito bacana. Sabe o que eu acho, doutor? O senhor, como médico, como ginecologista, a gente tem encontrado hoje profissionais de várias áreas dentro do TikTok. E quando as pessoas entram no TikTok, o TikTok ele manda vídeos de tudo quanto é tipo, porque ele não te conhece ainda, como uma persona dentro do TikTok. Então você recebe dancinha, você recebe comida, você recebe tudo. E à medida que você vai comentando e vai curtindo, vai se configurando uma rede do que você gosta. Então, hoje, as pessoas, quando elas encontram a informação dentro do TikTok, isso chama atenção, porque acaba sendo diferente da maioria. E a pessoa que é diferente da maioria, ela sempre vai ter um público que vai gostar disso e vai ampliar essa rede dela, né? Então, eu, como informações de Balneário Camboriú, diante da quarentena que a gente vive, que eu tenho saído muito pouco para outras cidades, eu vou a Blumenau porque eu tenho trabalho lá também, então, assim, eu acabei me especializando numa jornalista de Balneário Camboriú. Até essa semana me perguntaram, mas por que você só fala de Balneário Camboriú? E, inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso também, explicando. Daí eu falei, gente, porque eu estou em quarentena, eu amo Balneário Camboriú, e eu não estou recebendo nada do TikTok, eu estou fazendo porque eu quero, né? Então, quando se traz um assunto como saúde, que interessa a todo mundo, ou não, mas para muita gente hoje, e principalmente a saúde da mulher, que tem alguns assuntos que são, digamos, eu não digo tabu, porque eu acho que tabu já não é mais nem a palavra certa, mas que gera uma certa vergonha. As pessoas aproveitam esse momento porque o senhor conhece a Sabine pelo nome, não conhece ela pessoalmente. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta que eu tenho, talvez, vergonha de fazer para alguma pessoa, ou porque eu não tenho um ginecologista marcado. Então, essa aproximação que o senhor está fazendo com as mulheres hoje pelo TikTok é um trabalho super importante,
né? Mesmo que essa mulher não more na cidade que o senhor atende hoje, mas o senhor acaba virando uma referência para ela de saúde feminina dentro do TikTok. E isso eu acho muito legal, né? É o diferente da plataforma. Por isso que acaba atraindo a atenção de muita gente. Eu acho isso uma coisa muito interessante, né? Quando eu entrei, eu falei com a Fabiana, né? A Fabiana, ela me dá uma mão com esse negócio de rede social, porque não adianta, eu sou velho, eu não sei mexer com nada disso, embora no TikTok eu aprendi tudo sozinho. Não é sozinho não, tem uma menina de 14 anos que faz uns vídeos maravilhosos no YouTube, eu aprendo com ela. E eu falei assim, ó, Fabi, esse negócio é muito legal. Eu não gosto muito do Instagram. Para mim, é muito importante eu poder publicar link, porque você vai publicar um trabalho, você vai publicar alguma coisa assim, e eu não tenho essa possibilidade no Instagram. O Facebook é o meu espaço. No Facebook eu falo de política, eu critico o que eu tenho vontade, então lá é um lugar aberto para todo mundo, mas no meu Facebook pessoal eu não tenho compromisso com nenhum assunto. Eu tenho outro Facebook profissional, mas eu achei muito legal a plataforma. E eu comecei a procurar pessoas que faziam um trabalho dentro do TikTok, independente do modo, com humor, com música, mas que fizessem um trabalho sério dentro da sua área. Eu lembro que no começo eu achei um advogado, um nutricionista de Portugal, uma dentista, e eu comecei a seguir e falei assim, gente, olha só, o pessoal dá uma informação simples, rápida, e as pessoas vão atrás. E eu comecei a dar uma estudada também no TikTok. Aí você começa a ver que as pessoas preferem os vídeos mais curtos. Foi assim, poxa, como que eu vou falar sobre alguma coisa em 15 segundos? Eu não tenho como falar, mas eu posso chamar a atenção das pessoas sobre aquilo. Aí entra o vídeo e o humor. E depois tem as perguntas. E uma coisa que as pessoas falam assim, ah, não, olha que legal, o vídeo bombou, tal. Sim, o vídeo bombou. Mas tem uma coisa, eu respondi todas as perguntas. É isso aí. Eu acho Isso é que muito importante. só o vídeo não é tão legal. A pessoa vê o vídeo é engraçado, ela passa. Mas se ela faz uma pergunta lá, que para muita gente aquilo lá pode ser uma coisa ridícula, e você vai lá e você tira a dúvida dela, ela vai voltar e ela vai falar para as outras pessoas. Então, eu vejo isso nos seus vídeos também. Você interage, você comenta, você fala. Eu acho que não é postar e deixar. Eu acho que essa interação é muito legal e é muito importante. É justamente por isso que acaba cativando o seguidor, né? Porque não adianta ter números. Números todo mundo quer ter seguidor. Só que se você não cativa o seu seguidor, ele nunca vai comentar o seu vídeo, ele nunca vai curtir os seus vídeos, e aí isso não vai fazer com que você cresça, né? E eu acho que essa interação é importante e a pessoa, ela se sente valorizada. À medida do possível que a gente vai respondendo, a gente mostra o carinho que ela teve com o nosso vídeo, a gente está dando um retorno para ela, né? A gente está dando uma atenção. Então, isso é muito legal. Eu acho bacana porque as pessoas elas vão lá, elas fazem muitas perguntas, eu tento responder todo mundo. Claro, eu não posso dar conduta, eu não posso fazer tratamento por lá. Algumas pacientes me Sim. cobram, ah, doutor, me ajuda, por causa da pandemia, minha cidade está sem especialista, está muito difícil. Eu até falei esses dias para uma menina lá, falei assim, pessoal, se eu começar a fazer tratamento aqui, eu vou ter que fazer a dancinha da defesa lá no CRM. E essa dancinha não é legal, Custa e os caro. meus parceiros custa caro e os meus parceiros não são muito simpáticos. Então, eu tento levar informação. Eu sempre lembro que é muito importante você procurar um médico de confiança. Algumas coisas que a gente pode fazer, algumas medidas que não são medicamentosas, de cuidados, de higiene, tudo isso é feito. Mas só pelo fato de você responder a pessoa, mesmo que você fale assim, olha, desculpa, mas eu não posso responder isso porque eu não tenho os dados. A pessoa já te agradece, porque ela não espera isso daí. Então, eu estou achando uma coisa muito legal para ver
como as pessoas têm uma necessidade de informação sobre coisas rotineiras, do dia a dia. E como elas Sim. precisam de ter um feedback. Porque talvez Sim. se eu não tivesse respondido ninguém ia saber quem é o Dr. Norberto. Dá trabalho? Dá trabalho. Eu ganho alguma coisa? Estou melhor que você. Eu já ganhei 47 centavos do TikTok. Tá? Sim. Que eu faço as lives e aí o pessoal ganha os presentes. 47 centavos eu já ganhei. Sim. Então, eu ganhei dá 21, trabalho. 26 já. 21, tá vendo? Tá vendo? A gente está chegando lá. Então, eu faço isso porque eu estou me divertindo muito e eu acho que com você deve ser a mesma coisa. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu falo sobre as coisas que eu gosto e quando você faz uma coisa que você está fazendo por seu prazer e você vê que está tendo um retorno, que as pessoas estão indo lá e estão agradecendo, estão elogiando, poxa, claro que se ganhasse dinheiro seria bom, né? Claro. Mas não é o importante. Eu vou continuar fazendo meus vídeos aí, tudo. E eu acho que o mesmo deve acontecer com você, né, Sabine? Sim. O que eu achei interessante que eu vi no teu TikTok, eu acho que eu até comentei no vídeo também, respondendo a pessoa, né? O senhor deve lembrar que teve uma mulher que escreveu que faz, eu acho que 4 anos que ela não vai ao ginecologista porque ela teve um filho síndrome de Down, se eu não me engano. E aí a minha resposta foi muito parecida com a sua, né? Então, o legal disso é que ela se lembrou que há 4 anos ela não vai no ginecologista, e eu acho que a partir do seu vídeo e do seu comentário, ela começou a pensar nela. Então, isso que é legal. O senhor não fez nenhum atendimento para ela, o que também não iria fazer, mas chamou a atenção dela encontrar um ginecologista na plataforma e abrir os olhos dela para ela cuidar dela. Então, isso é muito legal, né? De poder, de alguma forma, ajudar a transformar e nem ter feito praticamente nada. Né? A dona Cidinha, eu sei porque eu fiz um vídeo respondendo ela. Porque para mim, como ginecologista, você vê câncer de colo de útero hoje é uma coisa tão absurda que não dá para entender. Porque para chegar no câncer de colo de útero são muitos anos para você não fazer preventivo. E é o que você falou, é uma coisa muito simples que às vezes a mulher ela esquece, porque ela tem um trabalho, ela tem família, ela tem filho e ela simplesmente vai deixando para depois. E é bem isso, a gente lembra que além de mãe, além de esposa, além de dona de casa, além de profissional, ela é mulher e que se ela não estiver bem, ela não vai cuidar de ninguém mais. Então isso eu acho uma coisa bem bacana. Bom, o pessoal está entrando aqui, boa noite para quem está entrando. Fiquem à vontade de fazer perguntas, viu? Então, seguindo nessa linha do que a gente fala de preventivo, né? Eu estava conversando com uma amiga hoje e foi justamente sobre câncer de mama. E ela tinha feito todos os exames 6 meses, 8 meses atrás, não de agora, né? Foi o tempo que ela me falou. E do nada ela levou uma bolada no peito de frescobol e aquilo começou a doer. E aí ela foi no pronto-socorro, porque estava doendo muito, e eles descobriram um caroço na região que ela tinha levado a bolada. E aí ela foi no ginecologista, fez os exames e descobriu que ela estava com câncer. E em questão de 1 semana já tinha passado de um estágio tal para outro estágio, já estava muito maior. Então, assim, as pessoas às vezes pensam assim, mas eu fui no ginecologista no ano passado, não tinha nada, então tá tudo bem comigo. Mas, infelizmente, quando se trata de câncer, por exemplo, a gente sabe que isso também com o coração, que a gente tem relatos de pessoas que fizeram exames de esteira, de coração, ecocardiograma, tudo, e passou 2, 3 meses e morreu de problema de coração, mas como? Você acabou de fazer os exames e estava tudo bem. E com a mulher e com o homem, em relação, quando a gente fala de câncer, é muito assim. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento, porque a partir do momento que a gente descobre cedo, a gente também consegue, de alguma maneira, resolver isso com mais facilidade, né? Então, eu acho que são dicas como essas que acabam sendo preciosas, e às vezes as pessoas
não se lembram quando elas fizeram o último preventivo, quando ela foi a última vez no exame, quando ela fez um exame de sangue, né? Então, eu acho que estar presente numa rede onde tem pessoas de várias idades faz a diferença. E eu acho que o senhor está contribuindo cada vez mais com a plataforma, porque ela está conseguindo atrair profissionais, né, de vários setores hoje, de vários segmentos, para levar a informação, e eu acho que a saúde é primordial, e ela sempre vai ter espaço, então, continue fazendo esse belo trabalho. Eu estou me divertindo muito, viu, Sabine? E você estava falando sobre riscos. Eu pedalo, eu faço musculação agora, durante a pandemia eu parei, e faço umas atividades aí. E no ano passado, foi em junho, eu estava voltando de um pedal que eu estava fazendo, antes de chegar em casa tem uma subida um pouco maior, começou a me dar uma dor no ombro. Parei a bicicleta, a dor parou, voltei. 2 dias depois eu fui pedalar de novo, a mesma coisa. Aí um dia eu estava indo para a clínica a pé, mais uma vez. Eu tinha um cardiologista que atendia com a gente. Eu falei assim, Guerra, eu acho que é respiratório, que eu estou com um pouco de tosse, toda essa dor no ombro. Mas já que a gente está aqui, vamos fazer um eletro aí, né? Vamos fazer um teste de esforço. 47 anos, já viu, né? Eu estava infartando. No dia seguinte, eu fui fazer um cateterismo. Fui para um amigo meu, colega de turma em Londrina, que é um hemodinamicista. Cheguei lá, foi uma sexta-feira à tarde. Eu falei assim, Norberto, por mim, você ia para o hospital agora. Nossa! Eu falei assim, não, Luciano, porque você acha assim, é amigo, está super valorizando tudo. Quando eu fui para o cateterismo no sábado de manhã, que eu vi o que estava acontecendo, ele falou assim, Norberto, não sei como você não morreu nessas últimas semanas, né? Eu falei assim, pois é, nem eu. Então, é muito importante isso daí. E só que algumas coisas, como no caso da sua amiga, mesmo você fazendo tudo certinho, algumas vezes acaba escapando. Patrícia Marques chegou aqui, a Marta Vilela. Pessoal, vocês podem fazer perguntas, a gente está aqui para responder vocês. E Sabine, como que é? Bom, a vida em Balneário Camboriú, eu sei que é maravilhosa. Eu morei aí. Depois eu passei 5 anos sem ir para Balneário Camboriú e eu fui em novembro do ano passado. E a cidade mudou demais, sabe? Tá maravilhosa. Eu acho Balneário Camboriú o melhor lugar que tem no Brasil para você morar. Eu acho o Rio um lugar lindo, mas eu ainda prefiro o clima de cidade menor que a gente tem em Balneário Camboriú, onde você tem tudo, você quer comer bem, você quer uma balada, você quer um lugar tranquilo, você quer praia, você quer um negócio mais agitado, você pega o carro em 2 horas você está em Curitiba, em 1 hora você está em Florianópolis. Eu sou muito fã de Balneário Camboriú. Como que é a vida de repórter de atleta em Balneário Camboriú? Como que é a sua vida aí? Então, Balneário Camboriú sempre foi um meu sonho morar aqui, né? Eu já venho a Balneário Camboriú há mais de 30 anos, quando os meus pais compraram apartamento aqui. E só que morei muito tempo em Blumenau, de onde eu nasci, onde eu comecei minha vida profissional. Depois eu fui para Lages, fiquei 3 anos. Aí voltei para Blumenau, depois eu passei um período em Salvador, depois eu fui para Florianópolis, aí eu voltei para Blumenau. Mas Balneário sempre foi um elo, sempre foi a minha segunda casa, sempre foi uma ligação para mim. E o tempo que eu estava morando em Blumenau, de 2016 a 2018, todo final de semana eu estava em Balneário. Sexta ou sábado, dependia do meu plantão na TV, eu vinha para Balneário. E quando eu saí da TV em setembro de 2018, eu falei, bom, agora eu vou mudar um pouco o meu rumo profissional, vou fazer trabalhos freelancer, né? Trabalhos por conta, gravar vídeos, ser assessora de imprensa, mídias sociais. Então, eu não tenho mais necessidade de morar em Blumenau, não tenho mais uma necessidade de ter um ponto fixo, porque eu vou trabalhar um pouco em Floripa, vou trabalhar um pouco em Blumenau, em Balneário, em Brusque, onde tiver o trabalho eu me desloco. E eu pensei, então, eu vou morar em Balneário, meus pais têm apartamento aqui,
E então foi uma realização de um sonho, assim, porque eu sempre quis morar em Balneário e quando eu vinha para cá no final de semana, sabe aquela sensação que você está chegando no lugar pela primeira vez, o lugar que você sonha em conhecer? Toda vez que eu chegava em Balneário, eu tinha essa sensação. Meu, obrigada por eu estar aqui de novo, assim, eu era muito feliz, assim, eu dizia bom dia, boa noite, paraíso, cheguei, eu voltei. Então, eu tenho alguma coisa com Balneário Camboriú que eu não sei explicar, é um caso de amor mesmo. E é uma cidade muito tranquila, é uma cidade que ela é agitada, mas ela tem a sua tranquilidade, ela tem a praia, ela tem o comércio, que é um comércio muito bom, é um comércio muito forte. Ela está a 1 hora de Florianópolis, 1 hora e meia, depende do trânsito, está 1 hora e meia de Blumenau, está perto de Joinville, está perto de Brusque, entende? É como se fosse um centro. Pelo menos é o meu centro, assim, aqui é onde eu preciso me deslocar. Então, como o senhor falou, tem restaurante aberto por muito tempo, tem uma balada para tudo quanto é gosto. Então, Balneário Camboriú tem uma qualidade de vida muito grande. E as pessoas me questionam muito no TikTok, né, sobre como é que é morar em Balneário Camboriú, qual é o custo de vida em Balneário Camboriú, a qualidade de vida. Então, assim, realmente é um lugar que chama a atenção das pessoas, né? É gostoso isso, é gostoso. É uma ligação que eu tenho muito grande com a cidade. Eu acho o lugar lindo. Quando eu vi agora a despoluição que eles fizeram lá na Barra Sul, que já era de bastante tempo, eu fui lá para Barra Norte, quando eu vi como estava limpo aquele riozinho que tem lá, esqueci o nome dele. Antes era um lugar ruim, o cheiro era ruim, tudo. Hoje está muito limpo. Tem um Sim, projeto daquela roda do gigante lá, alargamento. Da numa roda gigante, BBI. Vou fazer um vídeo sobre isso. Isso daí, eu acho que isso daí vai ficar muito bacana. E Balneário Camboriú não é temporada. Balneário Camboriú Não, tem vida o ano todo, sabe? Inclusive, quando eu morei, eu gostava muito mais quando eu estava fora da temporada do que durante a temporada. Porque para gente que mora é um pouco pior, porque é mais difícil para você se deslocar, tudo. sim, Se bem que sim. para mim era muito tranquilo. Eu morava na Alvin Bauer, ali, perto do shopping. O meu consultório ficava do lado do camelódromo. Então, só quando eu precisava sair para o hospital, eu trabalhava no... Esqueci o nome do hospital ali, indo para No Santa Itajaí. Inês, No Santa Inês. Eu Marieta, trabalhava no Santa Inês e eu trabalhava em Timbó. Eu ia sim, trabalhar em Timbó também, que é um outro lugar que eu adorava. Um lugar, uma cidadezinha sim. pequenininha. Mas quando eu voltei para Balneário Camboriú agora, em novembro, eu falei assim, gente, um dia eu volto para cá ainda. Porque eu acho que lá você tem tudo. Você tem. É. Como você faz? Você gosta de uma vida agitada? Você tem. Você gosta de tranquilidade? Também. Você gosta de esporte? Você tem a oportunidade. Você gosta de montanha, de trilha? Eu acho que você tem tudo ali perto. Eu sou muito fã. É E você é bom. de onde? Você é de Blumenau? Eu sou de Blumenau, sou de Blumenau. Eu estudei minha vida inteira lá, fiz faculdade na Univale, aqui em Itajaí, e logo comecei a trabalhar em Blumenau. No início eu trabalhava também em Balneário Camboriú, no verão aqui, porque a emissora que eu trabalhava também cobria Balneário Camboriú. E Blumenau é uma outra cidade muito gostosa, assim, é uma cidade muito desenvolvida, tem o Oktoberfest, que leva o nome de Blumenau, né, para tudo quanto é Uhum. canto. Então, é por isso que eu tenho essa ligação com o Balneário Camboriú também, por ser muito perto, né? Por ser uma das praias do povo de Blumenau, né? Então, é, é muito legal isso. E como que é a vida de atleta? Você faz triatlon ou você só corre? Porque eu Não, vi que eu você só tem corro. Não, você eu é um só corro. painel de medalhas lá. Você é É, maratonista, né? eu sou maratonista. O pedal, na verdade, é mais para dar uma distraída, para dar uma fortalecida, mas nada com muito compromisso, assim. E Balneário Camboriú é bom para isso também, né? É bom para o exercício físico, a gente tem uma orla muito boa para correr, então é uma pista gostosa para poder aproveitar. Então eu faço os meus treinos 3 vezes na semana de corrida, mesmo na quarentena eu estou fortalecendo dentro de casa, então eu digo que a minha vida hoje ela é dividida entre treino e trabalho, né? Um é ligado com o outro, porque a agenda é feita entre treino e trabalho.
Mas é muito bom, assim, eu já viajei em várias cidades do Brasil por causa da corrida, né? E isso que é legal, porque eu conheci Brasília por causa da corrida, porque eu sempre quis conhecer Brasília e nunca tive a oportunidade. E aí, por causa da corrida, eu acabei tendo a oportunidade de conhecer Brasília e no final eu já fui 6 vezes para Brasília só para correr. Então, isso é muito legal, né? É. Eu tenho uns colegas de turma aqui que eles também, eles correm. Só que assim, de uma maneira totalmente amadora. Na verdade, eles correm para viajar. É a desculpa para fazer as Sim, viagens. com Eles certeza. correm meia maratona, tudo. Não tem preocupação com Com tempo. tempo, com colocação, nada. Mas eles se divertem muito, sabe? Ah, meia maratona do Rio, vamos. Eu, É. eu há muito, antes até o começo da faculdade, eu fui atleta, eu competia, eu era velocista. Ah, que legal. Só que hoje correr não me pega mais não. Eu gosto muito de bicicleta. Bicicleta é assim, é a hora que eu consigo desligar de tudo. Acho que é a única hora. Eu fico ali 1h20, 1h40 na bicicleta, onde meu telefone não toca, onde ninguém fala comigo, eu não tenho televisão, não tenho nada. E as pessoas falam assim: ah, Norberto, mas por que você não vai em grupo? Porque eu não quero grupo. Naquele momento ali, eu Sim, quero estar sozinho. É aquela 1h40 onde eu penso só na minha vida, sem ter ninguém perto, sem ninguém me interromper, sem nada. Então, é, é muito mais do que uma atividade física, que já é muito importante. Você não tem uma qualidade de vida sem uma atividade física. Mas para mim verdade. é uma higiene mental, sabe? É É o meu verdade. tempo, o tempo que é só meu. Porque hoje, Sim, internet eu acho uma coisa muito legal, eu acho que você tem um celular, uma coisa muito bacana, você tem o mundo na sua mão. Por outro lado, tem hora que esse negócio te domina, que você dá vontade de pegar e jogar ele na parede, porque quando você vê, você está passando mais tempo no celular do que fazendo coisas que antes te davam mais prazer. é Eu tô, verdade. eu tô tentando me policiar com isso. Eu não sei como que é a sua relação com o celular, mas é complicado, é difícil. Eu acho que eu só não estou com o celular do meu lado, ou eu digo na mão, né? Porque do lado a gente Uhum. dorme com o celular do lado, porque provavelmente ele vai estar do lado da cama carregando. Então, eu acho que eu só não estou com o celular na mão quando eu não estou dormindo, ou quando eu estou dormindo ou quando eu estou tomando banho. Porque hoje em dia tudo é o celular, né? É o contato com a família, é o trabalho. E como eu sou jornalista e trabalho também com mídias sociais, eu também administro Instagram, por exemplo, Uhum. então é muito difícil a gente se grudar do celular. E às vezes eu penso assim, ah, agora eu vou ficar um tempinho sem o celular. Quando eu vi, passou 5 minutos e eu já peguei o celular de novo. Parece que é um vício, né? A gente tem É um um vício. vício, tem uma necessidade. E hoje o TikTok é o que mais rouba o meu tempo, né? Se a gente for falar numa palavra certa, o TikTok é o que mais consome o meu tempo hoje, justamente pela interação que a gente tem com os seguidores, né? Com as pessoas que estão lá nos nossos vídeos. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de dar atenção, de responder. Como pessoa pública no tempo da televisão, a gente recebia muita mensagem em Facebook, mesmo de Instagram, pessoas que iam até a TV, e a gente sempre tinha muito contato com pessoas na rua em época de repórter, então tu acaba conversando com muita gente. Então, quando tu se torna uma pessoa pública, não é que o retorno ou a resposta se torna uma obrigação, mas as pessoas esperam de você um reconhecimento por você ter entrado na rede dela. E eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, devolver essa educação, esse respeito por ela. E eu realmente eu gosto de interagir. Eu gosto de saber onde mora, eu gosto de saber o que faz, sabe? Porque depende do vídeo, tu acaba entrando nesses assuntos. E hoje eu tenho muitas amigas no Instagram, principalmente, que é a rede que eu estou 7, 8 anos já, e também já tenho amigas no TikTok por causa dessa interação. Dela comentar no meu vídeo, eu comentar no vídeo dela e a gente acabar se conhecendo. Que aconteceu com a gente, né? Sim, sim. Comentei o vídeo, acho que foi o da Cândida, e depois a gente começou a se seguir e descobriu que eu morava em Balneário, parecia que tinha uma ligação. Então, Então, assim, isso é muito legal, né?
eu fui ver o seu perfil, achei bacana, sabe? As coisas que você coloca lá. E uma maneira de mostrar para todo mundo como é Balneário Camboriú, o que tem, eu acho isso muito bacana. Você tem um material enorme, lindo para mostrar para os outros. Então, eu achei bacana. Eu achei legal você ir comentar também. É, Aí a gente começou a conversar e falou assim: vamos bater um papo lá, uma hora, né? Vamos conversar com o pessoal. Ó, eu tenho aqui a Maria Caçapula, Cidinha, trabalha comigo quase todos os dias, agora não, porque ela está afastada por causa do Covid, mas a Cidinha, essa é minha fã mesmo, a Cidinha porque Ah, querida, ela beijo está para em ela. todas, ela e a Branca. Ai, que legal, que joia. Então, doutor, vamos aproveitar que a gente está falando aí de corrida, né, e saúde da mulher. As pessoas me perguntam, como é que é a minha rotina quando eu estou no ciclo menstrual. E a minha rotina no ciclo menstrual não muda praticamente nada. Às vezes eu até me sinto um pouco mais pesada para correr, mas deixa eu lhe perguntar: existe alguma evidência que quando a gente está no ciclo menstrual, fazer uma atividade mais pesada pode ser prejudicial ou não? Não. É, o problema do ciclo menstrual, ele é muito pessoal de cada mulher. A minha opinião, eu sou contra. Tá? Eu acho que as mulheres não deveriam menstruar. Ofereço isso para toda paciente. Respeito Uhum. quando a paciente. Eu tenho muita paciente que não quer usar nenhum tipo de hormônio. A minha função não é impor o que eu penso, mas sim Sim. atender ela da melhor maneira possível. O problema que eu vejo do ciclo menstrual não é que em si ele vai te atrapalhar. Mas, por exemplo, se você tem um sangramento intenso, se você tem muita cólica, se você tem uma tensão, uma TPM muito grande, que a gente até, eu vou fazer um vídeo que já me pediram várias vezes, que chega aqui, sobre disforia pré-menstrual. Fica muito complicado para você fazer um treino, por exemplo, com dor de cabeça, sangrando e com cólica. É, é. Agora, se você, igual a gente vê muita gente, se você é uma mulher que sangra pouco, não tem cólica, não tem dor de cabeça, você pode levar a sua vida de maneira normal. O exercício físico não vai atrapalhar o seu ciclo, não vai fazer mal para a sua saúde. Para Uhum, essa uhum. mulher que tem um quadro mais, vamos dizer, um quadro pior, o ciclo menstrual vai atrapalhar na atividade física. Então, isso para uma atleta de alto rendimento pode ser uma coisa muito ruim. Por isso que a maioria Sim, das atletas acabam não menstruando, até porque quando você tem uma atividade muito intensa, você vai produzir um pouco mais de testosterona, isso pode fazer com que você não menstrue, mesmo não usando nenhum tipo de medicamento. Mas entendi. para um atleta de alto rendimento, isso pode ser ruim. Então, se você se sente bem, não tem nenhum Sem problema em problema. você fazer o seu Uhum, treino. Se uhum, você uhum. não se sente tão bem assim, igual eu tenho algumas pacientes que são atletas ou que levam a atividade física um pouco mais a sério, quando está pior, elas tentam fazer uma coisa mais leve, um negócio mais tranquilo, até porque o exercício físico ele vai produzir endorfina, então ele melhora um pouco a TPM, o mau humor, tudo isso daí, né? Então não existe nenhum problema desde que você consiga. Né? Então você pode treinar, não vai fazer nenhum mal para você. O que pode acontecer é do ciclo menstrual poder ser um impedimento para a sua atividade física. Deixa eu só ver uma pergunta Sim. aqui. Opa. A Vanessa, ela está falando aqui, ela tem 41 anos, ela sofre demais com TPM e se sente Nossa. muito mal o mês inteiro. Vanessa, isso daí é um problema para muitas mulheres, sabe? Você ter essa TPM. É uma coisa que incomoda, normalmente isso daí está associado também com cólica.
com sangramento, então tudo conspira para que você fique de bom humor. A flutuação hormonal que acontece durante o ciclo também, tá? Eu não sei se você toma anticoncepcional, se você usa alguma coisa, Vanessa, que você não colocou aqui, mas você pode colocar. Normalmente, a TPM ela melhora bastante com o uso de hormônio. E a gente também consegue melhorar bastante. Você não falou sobre cólica e sobre sangramento, mas os anticoncepcionais, eles vão agir bastante sobre isso. A minha opinião como médico, ninguém merece passar uma semana sangrando, com dor, e ainda 10 dias mal-humorada ou chorando o tempo todo. Para mim, isso não é normal. Tá? Sim. Então, eu acho que a Vanessa, você devia procurar ser um ginecologista, Vanessa, porque isso tem tratamento, sim. Para mim, isso não é normal, você tá desse jeito. E tem tratamento, sim. Ah, a Vanessa fez laqueadura. Hoje eu fiz um videozinho sobre isso, Vanessa. Se você procurar lá no TikTok, você vai ver esse vídeo lá. Que legal. O que acontece, Sabine, é que é uma coisa muito comum. A mulher, ela chega pra gente e fala assim, doutor, eu fiz a minha laqueadura faz um ano e eu não aguento mais. Depois da minha laqueadura, eu tô sangrando um monte, minha menstruação tá irregular, eu tô tendo cólica. E a mesma coisa acontece quando uso o DIU de cobre, a mesma queixa. E as pessoas acham que a culpa é da laqueadura ou do DIU. Só que o que acontece é que normalmente essa mulher, antes de fazer a laqueadura ou antes de usar o DIU, ela usava um anticoncepcional hormonal. Então, ela não tinha essas cólicas, ela não tinha esse sangramento, ela não tinha a TPM. Por quê? Porque ela tomava hormônio. Quando ela fez a laqueadura ou colocou o DIU, ela parou de usar. Então não é que a laqueadura é culpada, no caso da Vanessa, que fez a laqueadura, não é que a laqueadura é culpada por você estar tendo essa TPM, as cólicas e o sangramento. É que antes você tomava anticoncepcional. E aí você parou. Agora você não tem mais aquele hormônio. E a gente usa hormônio algumas vezes para paciente laqueada, usa, não para ela não engravidar, mas para poder controlar esses sinais, esses sintomas que às vezes são incapacitantes, impedindo a mulher de trabalhar, de ter as suas atividades normais. Então, Vanessa, eu acho que você precisa procurar o seu médico, conversar com ele, mas a culpa não é da laqueadura, não. Eu acho que você devia tomar anticoncepcional antes, e por isso você não tinha os problemas. Você parou de tomar pela laqueadura e agora o seu corpo começou a funcionar no padrão normal dele, sem hormônio. Então a culpa provavelmente não é da laqueadura, não. Mas conversa com seu médico que tem jeito da gente resolver isso sim. Doutor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Por que tem mulheres que, quando colocam o DIU, se adaptam rapidamente e ficam com o DIU o tempo que pode ficar, e tem mulheres que não se adaptam? É muito relativo isso? É muito do organismo anterior? Ou o que pode não fazer a mulher se adaptar a um DIU? A Vanessa tá tranquila, ela tá muito bem cuidada, porque ela falou que já marcou uma consulta comigo dia 26, ela é daqui de Apucarana. Ah, que Então, fica legal. tranquila que a gente vai resolver, Vanessa. É, o DIU, Sabine, como qualquer outro método, ele não funciona para todo mundo. Como qualquer coisa dentro da medicina. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se o DIU está bem indicado. Se eu tenho uma paciente que ela tem um ciclo irregular, que ela tem muita cólica, que ela tem um sangramento mais importante, eu usar o DIU para ela talvez não seja a melhor opção, porque o DIU não vai agir sobre nada disso. Então, talvez eu tenha que falar para ela, falar assim, olha, ou a gente usar um outro método, ou então a gente usar um DIU medicado, um DIU com hormônio, né, que não tem nenhum problema falar nome comercial, porque só existe um, que é o Mirena,
que esse daí sim pode controlar o sangramento. Então já vai da indicação. Tá? Por isso que às vezes a pessoa fala assim, doutor, passa um anticoncepcional para mim. Não é bem assim, eu preciso saber a sua idade, eu preciso saber o seu peso, se você faz atividade física, se você fuma, se você tem alguma doença, porque eu preciso saber o que eu posso passar para você ou não. Então, a gente primeiro tem que ir da indicação. O DIU, vamos falar do DIU de cobre, tá? O DIU sem hormônio. É um bom método? Eu particularmente gosto muito. Só que se a paciente tem um ciclo irregular, cólico e sangramento, eu preciso pensar 2 vezes antes de passar, porque ela vai continuar tendo isso. E às vezes isso incomoda. Algumas pacientes que a gente coloca o DIU, elas têm queixa de dor pélvica. E isso pode acontecer. A gente consegue tratar isso na maior parte das vezes, mas é uma coisa assim muito, muito pessoal. Tem paciente que não vai querer ficar com DIU por causa da dor pélvica. Tem paciente que tem sangramento. E esse sangramento, eu sempre peço para esperar, pelo menos 3 meses, quando não é uma coisa importante. Por quê? Porque a gente vê que com o passar de um tempo, esse sangramento melhora, vai ser um escape que vai acontecer de vez em quando, e a paciente acaba se dando bem com o método. Então, existe alguma contraindicação para o DIU? Que eu lembre, assim, para o DIU de cobre, nenhuma, tá? Ele pode ser usado por uma mulher jovem e sem filho? Pode ser usado por uma mulher jovem e sem filho, tá? Às vezes, uma paciente que teve algum problema uterino, que tem ali uma sineca, umas cicatrizes dentro do útero, pode ser mais difícil para a gente usar o DIU. Mas eu não lembro de nenhuma contraindicação. É um bom método? Excelente. Tá? Excelente. Seguro? Muito seguro. Ele tem ali 99,8% de segurança. Quais são os cuidados que você tem que ter? Uma vez por ano, você vai no seu médico para ele olhar e ver se o fiozinho do DIU está no lugar. Precisa fazer ultrassom todo ano quando você tem DIU? Não precisa. Seja o DIU de cobre ou o DIU medicado. Você não precisa. Porque se você olhar e o fio está ali no lugar, o DIU está no lugar. Tá? Sim. Você perguntou alguma coisa, Sabine? Não. Então, quanto à adaptação, realmente tem mulher que não se dá bem com DIU. Ou por sangramento, ou por dor pélvica. E por que isso? Não tem uma causa. Não tem como a gente saber antes. Mas como qualquer método, isso daí vai acontecer. A mesma coisa seria para qualquer outro anticoncepcional. Eu gosto muito do adesivo, por exemplo. E o adesivo é muito legal para a maioria das mulheres. Só que, às vezes, a sua amiga usa e você acha muito bacana, só que você não se dá bem com ele. Ou porque você tem dor na mama, ou porque você sangra. Normalmente, se você esperar um pouco, vai melhorar. Mas algumas pacientes não querem. E se a paciente fala assim, eu não quero mais isso, não adianta você insistir, porque não vai dar certo. Tudo que acontecer na vida dela, ela vai culpar aquilo lá. Então, o DIU, ou seja o que for. Então, a gente troca. Mas é um excelente método. Você usa algum método? Não, eu usei mais de 20 anos a pílula, mas há 1 ano e meio eu parei e não uso mais, e eu nunca tive efeitos colaterais, assim, o que eu senti muito depois que eu parei de tomar pílula são espinhas, né, espinhas no período menstrual, mas graças a Deus eu sou uma mulher que não sei o que é TPM, eu não sei o que é cólica, nada, assim, eu sempre tive um ciclo bem normal, pouco fluxo, então, graças a Deus, eu nem quero falar muito alto para não mudar isso. Então, Sabine, às vezes as pessoas falam assim, não, doutor Norberto, você é contra a menstruação. Não é que eu sou contra a menstruação, eu acho que é desnecessário, porque a grande maioria das pacientes
elas, Passam elas mal, não né? têm esse ciclo como você. Agora, se chegar uma mulher como você, dentro do meu consultório, que você é atleta, que você não tem TPM, que você não sangra muito, que você não tem cólica, aí você fala assim, não, Norberto, eu só quero um método anticoncepcional. Eu não vou usar hormônio para você. Eu te orientaria um DIU. Uhum. Mesmo, por quê? Por que que eu vou mexer num time que está ganhando? Você está muito Aham. bem sem hormônio. Para que que eu vou colocar hormônio na sua vida se a gente não sabe o que vai acontecer? Porque a verdade é essa, quando eu coloco um método para uma paciente, eu dou um anticoncepcional. Hoje foi lá uma menininha de 14 anos. Eu passei um método para ela, ela vai voltar em 2 meses. Se fosse uma paciente de 40, vai voltar em 2 meses, se tudo estiver bem, se não, volta antes. Por quê? Porque eu não sei como vai funcionar. Tem aqui a Cíntia, e ela falou aqui uma coisa que é verdade. Ela é médica, eu nem sabia que ela é médica, ela está lá no meu Facebook, a gente conversa de vez em quando, mas eu não sabia que ela era médica. Você vai fazer o controle conforme a paciente, sabe? Uhum. Você não vai chegar no meu Uhum. consultório e vou falar assim, Sabine, a partir de hoje você vai tomar essa injeção aqui porque eu quero. Eu vou te ouvir, eu vou ver o que você sente e o que você precisa. E baseado naquilo que você me falar, eu vou te oferecer. Se você não aceitar, eu vou ter que escolher um outro método. É como o pessoal fala, eu que lute para dar um jeito de fazer o que você quer. Claro. Então, é bem isso que a Cintia falou. A gente vai fazer conforme cada paciente, conforme a necessidade de cada paciente, que é individual. Por exemplo, você é magra, atleta, não fuma, nunca teve filho, eu não daria o mesmo anticoncepcional que eu iria passar para uma paciente que tivesse um pouco menos de idade, fosse obesa e fumante. Então, não Entendi. é simplesmente a gente dar o remédio. Cada medicamento tem a sua particularidade. A Branca Aham. está falando aqui que usou o DIU por 5 anos e foi muito bom. A grande maioria das pacientes usam e realmente é muito bom. Não, é que eu tenho os dois lados, né? Eu tenho amigas que usaram e não gostaram, não se adaptaram, tiraram depois de um ano. Uma agora, inclusive, não se adaptou ao DIU, não pode tomar pílula e acabou indo pela tabelinha e ficou grávida. Sabiene, só te cortar um pouquinho. Tabelinha é a melhor coisa que existe se você quiser engravidar. A tabelinha nunca funciona, tá? Então, se você não está conseguindo engravidar, faça a Usa a tabelinha e põe tabelinha. interrompido. Usa a tabelinha e põe Hoje, interrompido. Você vai hoje em dia é engravidar. aplicativo, né? Hoje em dia é aplicativo, né? Não Então, funciona, mas desculpa, continua. não funciona. Mas eu tenho amigas que usam o DIU há muito tempo e super se adaptaram e nem pensam em tirar, né? Então, assim, é realmente por isso que eu lhe fiz essa pergunta, né? Eu tive uma amiga que ela encheu de espinha, a pele dela começou a ficar muito oleosa, ela teve sangramento por muito tempo, de vez em quando ela tinha escape, aí ela tinha um pouco de cólica, então é justamente isso, né? O corpo dela não se adaptou nada. Mas ela usou. Você sabe se ela usou o Mirena ou o Dil de Cobre? Você sabe qual é? Eu acho que ela usou esse Mirena aí. Porque o Mirena é o que eu estava falando para você. Às vezes a pessoa está usando o comprimido, o anticoncepcional oral. E ela está muito bem. Quando você usa o Mirena, embora o Mirena tenha hormônio, é uma quantidade muito pequena e ele é de uma ação mais local. Então, não é Uhum, que o Mirena causou as espinhas. É que antes ela uhum. devia usar um outro método que evitava que ela tivesse. E isso é muito normal. Se ela viesse me procurar, o que eu falaria para ela? O Mirena não serve para você. A gente tem que voltar para o método anterior. Eu sou muito fã de tudo que não é tomado por boca, tá? Entendi. De tudo que não for tomado por boca. Por quê? Porque você usa uma dose muito menor, você tem muito menos efeito colateral,
as pacientes se adaptam muito melhor. É o que eu mais uso? Não, eu uso mais o comprimido, tá? Porque até culturalmente é o primeiro a ser utilizado, as pacientes têm uma confiança maior no anticoncepcional oral do que nos outros. Mas eu gosto muito do DIU, tá? Eu acho que o DIU, quando bem indicado, é um excelente método. Sabe, você pega uma mulher ali com 40 anos, sem atividade física, um pouco acima do peso. A gente sabe que os anticoncepcionais podem aumentar um pouco a sua chance de ter as tromboses. A paciente já tem outros fatores predisponentes, o DIU é muito legal, tá? Entendi. Eu gosto bastante. Mas é o que você falou, não funciona para todo mundo. E nenhum método funciona para todo mundo. Tirando a tabelinha, que não funciona para ninguém. Essa é um fato. Tabelinha não funciona. Quando você quiser engravidar, é só usar a tabelinha. Cíntia Baú. Cíntia Baú. Obrigado por você ter participado, foi muito legal você ter falado. Deixa eu só falar uma coisa para a Cíntia aqui, que embora ela seja médica, ela não é ginecologista, ela usa um comprimido combinado e ela dá uma pausa a cada 4 meses. Então, Cíntia, não faz isso, tá? Não tem necessidade, não existe essa necessidade do corpo ter um descanso da pílula. Isso daí pode ser até ruim, porque se você passou 3 meses muito bem, não tem por que você parar, tá? É lógico, se você se sente bem fazendo isso, perfeito, não sou eu que vou falar para você não fazer, mas não existe um motivo. E às vezes pode ter até uma irregularidade menstrual, alguma coisa assim, ou uma gravidez. Então não existe a necessidade de você fazer essa pausa que as pessoas falam assim, não, para o corpo descansar. Não, o corpo não cansa do anticoncepcional, ele não acostuma, não fica mais fraco. Claro que eu não estou dizendo isso para você, tá, Cíntia? Mas para o pessoal leigo que tá assistindo, não existe essa necessidade, né, dessa pausa. Deixa eu aproveitar essa questão aí, porque eu ouvi muito isso, né? Tem que toma pílula 1 ano, para 2, 3 meses, ou para 1 mês e volta para o corpo respirar, digamos assim. Se é feito isso, as chances de engravidar não são maiores, porque o corpo não dá uma desregulada quando ele para de receber esse hormônio? Porque 1 mês não vai fazer efeito. Quando você toma uma pílula anticoncepcional, você parou de tomar, teoricamente, você já pode engravidar, tá? Ela não acumula. Uma coisa que é muito importante ser falado, a gente já usa os métodos anticoncepcionais hormonais há mais de 60 anos. Então, eles são muito bem estudados, a gente conhece muito bem o que eles podem fazer de bom e de ruim. E nenhum deles, absolutamente nenhum, interferem com a fertilidade. A mulher não deixa de ter a chance de engravidar por usar anticoncepcional. Muito pelo contrário, isso pode ser até bom. Tá? Essa pausa, essa é totalmente desnecessária. Tá? Não existe nenhum motivo para você fazer. Se você me disser assim, mas doutora, eu me sinto bem. Tudo bem, o que importa para mim é que você se sinta bem. Só que é exatamente como você falou. Se você der essa pausa, você pode engravidar. Você pode ter irregularidade menstrual. Se você está tratando, por exemplo, de uma doença como endometriose, a endometriose pode voltar e você pode voltar a ter dor. Então, não existe um motivo científico, um motivo médico para você fazer essa pausa. O seu corpo não precisa descansar do seu anticoncepcional da mesma maneira que ele não precisa descansar do seu antidiabético, nem do seu antihipertensivo, nem do seu anticonvulsivante. Muito pelo contrário, se você descontinuar, você pode ter problemas, gravidez, acne, sangramento, tudo isso daí. Então, não existe essa necessidade, de jeito nenhum.
Já que a gente falou de gravidez, a partir de que idade que hoje é considerada uma gravidez tardia, ou a partir de que idade que fica mais aconselhável a mulher a ir para o tratamento para uma gravidez, por exemplo? É, isso daí é uma coisa muito legal, porque isso foi determinado há muito tempo atrás. Então, a gente coloca que toda paciente acima de 35 anos já é uma gestante de alto risco, tá? Então, a gente observa que existe uma possibilidade maior, por exemplo, de você ter algum tipo de síndrome do 21, a síndrome de Down. Só que essa chance, ela é muito pequena. E o que acontece é que hoje a gente vive em outro mundo. Uhum. Antigamente, a mulher casava com 16, 17 anos e ela tinha um filho por ano até ela entrar na menopausa. Ela era mãe e do lar. Hoje é diferente. Hoje a mulher, ela estuda, ela trabalha, ela tem uma carreira e isso tem importância e tem que ter importância. Então, hoje é muito comum a gente ter pacientes com mais de 35 anos dentro do nosso consultório para pré-natal. E vai muito bem, tá? As pacientes que vão seguir as orientações, elas vão muito bem. Existem alguns riscos? Existem. Depois dos 35 anos, você começa a ter o que você teria normalmente. Você tem um risco maior de diabetes, de hipertensão, de hipotiroidismo. Só que tudo isso a gente consegue controlar muito bem. Uma coisa que a gente também vê, e que isso pode ser um problema, é que a partir dos 35 anos, a gente vê que a fertilidade começa a cair, tá? Uhum. A mulher, ela nasce com um número de óvulos, tá? Então, em torno de 400 óvulos ali, a mulher vai nascer. Cada vez que você tem um ciclo menstrual, você vai perder 2 ou 3 óvulos desses aí. E quando eles acabarem, acabou. Você entra na menopausa. Quando eu estava na residência, por exemplo, a gente via as pacientes entrando na menopausa com 40 anos. Hoje, é muito difícil a gente ver uma paciente entrar na menopausa com menos do que 45, 48. E o que mudou nesse tempo? Mudou que as pacientes começaram a usar muito mais anticoncepcional e elas começaram a usar muito mais anticoncepcionais que impedem você de menstruar. Então, o que acontece? Quando você usa um anticoncepcional, você está fazendo um ciclo anovulatório. Quando você não menstrua, você não está ovulando. Então, você está como se fosse poupando aqueles Nossa, óvulos. Quando você entendi. engravida, você também poupa esses óvulos. Quando você dá o peito, você também. Então, o que a gente vê? A mulher que teve mais gestação e a mulher que deu o peito mais tempo, além de outros benefícios, ela entra na menopausa um pouco mais tarde. Por causa disso. É Nossa, como se ela estivesse fazendo uma economia de óvulos. Então, uma coisa que você perguntou, depois dos 35, a gente vê que tem uma queda da fertilidade. Quando que você vai tratar? Você só entra num protocolo de tratamento de esterilidade depois de 1 ano sem tomar nenhum método anticoncepcional e tendo relação. Aí você vai para tratamento. Agora, se você tem ali, sei lá, 42 anos, 43, e você decidiu naquele momento que é o momento que você quer ter filho. Você já chegou onde você queria na sua carreira, você está casada ou não, e você decidiu que é o momento que você quer ter um filho. O que eu aconselho? Procura um médico, sabe? Faz as coisas da maneira correta. Tem algumas coisas que são muito simples, sabe? Cuidados básicos com alimentação, com peso, uso de ácido fólico antes de você antes de você engravidar, ver se você tem algum problema, hipotiroidismo, hipertensão, diabetes, lúpus, artrite reumatoide, qualquer coisa. E depois disso, você vai engravidar. Depois de 1 ano,
eu acho que você tem que procurar um especialista em reprodução, porque na paciente acima de 35, cada ano que passa, você perde um pouco mais de chance. Sim. Mas a gente vê muitas pacientes acima dos 40 anos engravidando e tendo gravidez tranquila. Uma amiga minha me ligou no domingo com 42 anos, grávida. Acabou de fazer 42. E Muito ela estava comum. tomando anticoncepcional e aí ela tomou um remédio que cortou o efeito e engravidou. Então, É assim, deixa eu só ver que tem umas perguntas aqui. É, tive filho com 35 anos e hoje a Branca teve filho com 35 anos. A Branca eu já sabia, a Branca tem 67 anos, tá? A Branca eu acho muito legal, ela tem 67 anos e ela é antenadíssima em todas as redes sociais que você imaginar. Ela tem que legal. TikTok, ela tem a rede de Instagram, ela tem os amigos dela do WhatsApp, do Facebook. Eu acho isso muito bacana. Eu tenho a minha tia, a Alba também, que é fã de internet. Mas voltando para o que você falou, é muito comum. Essa questão de medicamento cortar efeito de anticoncepcional, isso é um pouco de lenda, porque são É, muito poucos medicamentos que podem medicamentos. cortar o efeito de anticoncepcional. Antibiótico, a pessoa fala assim, vou tomar antibiótico. Eu fiz uma live quarta-feira, se o pessoal quiser ver, na quarta-feira eu fiz uma live com dois amigos meus. O Chico, que é um ginecologista de Cambé, e o Flávio, que é um outro ginecologista de Belo Horizonte. Há 10 anos atrás, a gente fez uma pós-graduação de laparoscopia juntos lá no Rio de Janeiro. Como a gente sempre tem contato, de vez em quando a gente conversa sobre um assunto. Nós fizemos uma live sobre anticoncepcionais hormonais só, que há 2 semanas atrás eu tinha feito uma só com o Flávio sobre os não hormonais. E a gente falou muito sobre isso. Então, antibiótico, as pessoas falam assim, não, antibiótico corta efeito do anticoncepcional. Tem um antibiótico que corta efeito do anticoncepcional, que chama rifampicina. Depois que eu saí da escola, da residência, eu nunca mais prescrevi rifampicina na minha vida, porque ele é muito usado para algumas infecções, principalmente para tuberculose. Uhum. Talvez seja usado para outras coisas, não faz parte do meu dia a dia, não faz parte do dia a dia das pacientes normais. O que corta efeito de anticoncepcional é anticonvulsivante. Esses aí cortam. Tá? Então, se você está tomando Gardenal, Tegretol, tudo isso daí, você precisa procurar o seu médico para ver. Tem um que não corta, mas então seria a rifampicina e alguns anticonvulsivantes. Os outros não têm efeito de cortar o efeito da medicação. O que a gente vê é que normalmente a pessoa esquece. Né? E Sim. parece que é brincadeira, se você esquecer um dia, você pode engravidar. Se você deixar de tomar, a gente sempre pede para tomar no mesmo horário. Se passar de 12 horas, por um período curto, você pode perder a proteção. E o engraçado é que, assim, quando você quer engravidar, é muito difícil. Quando você É, não quer, é muito fácil, sabe? é verdade. Parece brincadeira, mas não é, é verdade. Eu sempre falo, você não vê muito aborto espontâneo em menina jovem solteira, mas você vê muito aborto espontâneo em mulher que está tentando engravidar há anos e não consegue. Por quê? Porque a parte emocional e a parte psicológica influem muito nisso, muito. A mulher é um bicho muito esquisito. Mas a gente ama mesmo assim. Né? A Por isso gente que o ama do senhor, mesmo por isso que jeito. o senhor estuda tanto a mulher, né, doutor? Por isso Pois que o senhor é, pois estuda é. tanto, né? Eu passei a minha Porque vida. quanto mais difícil, é melhor ainda, né? Não, os bichos são complicados, são esquisitos, não é fácil, não. Mas é bacana, é divertido. Que Então, a legal, que gente, a gente joia. vê isso, você estava falando de fertilidade, ô Sabine. Eu não sei se você tem alguma limitação de tempo, eu estou tranquilo, eu estou aqui conversando, adoro falar, Eu e a tenho gente uma já está com uma limitação hora de e 12. bateria só. Então tá. Então, só mais uma coisinha aqui que a gente vê que é muito comum.
Aquela paciente que está querendo engravidar e não consegue. Que ela passa ali, às vezes, 5, 6, 7 anos, não consegue engravidar, ela faz os exames, o marido faz os exames, lembrando que quem não engravida é o casal, não é só a mulher. E aí chega um dia na vida dela que ela fala assim, cansei, não quero mais. Aí ela adota uma criança, ou então ela simplesmente desiste. Ela fala assim, eu vou criar cachorro, vou cultivar samambaia. 2 meses depois ela engravida. É verdade, conheço casal assim. Muito comum, eu tenho 2 casais muito próximos que foram assim. Porque acabou aquela cobrança que a mulher faz sobre ela mesma. Isso daí é verdade. E a gente vê como isso é ruim, porque você tira, além do emocional ficar abalado, porque você faz tudo na sua vida é voltado para engravidar. Você tem relação com hora marcada, com dia marcado, você perde toda a espontaneidade do casal. Quando você faz tratamento, os tratamentos, principalmente os que vão para a fertilização in vitro, eles são tratamentos que não são fáceis, e tudo isso acaba debilitando muito a mulher. A hora que ela relaxa, ela engravida. Então, é o que eu sempre falo para minhas pacientes, você quer engravidar? Primeira coisa, calma. Eu gosto muito de tiro, tá? Então, quando a gente vai aprender a atirar lá, o que o instrutor fala é que assim, você tem que ir puxando o gatilho tão devagar que o tiro tem que ser uma surpresa para você. Porque se você puxar de uma vez, você vai desviar o cano da arma, você não vai fazer direito. A mesma coisa seria com a gravidez. Vai treinando, que é a melhor parte. Uma hora acontece, principalmente se tiver com a cabeça boa. Legal. Sabine, a gente está com 1h14. Por mim, eu ficaria mais 1 hora, tranquilamente. Foi bem legal. A Fabiana entrou aí. A Fabi é quem faz as coisas acontecerem. Foi muito bacana, gostei muito de conversar com você, foi muito produtivo. Eu gosto muito de ir lá olhar o seu TikTok para relembrar de Balneário Camboriú. E foi um prazer ter você aqui com a gente hoje. Que bom, adorei também. É gostoso quando a gente vai conversando e os assuntos vão se juntando uma coisa na outra, e quando vê a gente já mudou de assunto e nem colocou temas. Na verdade, os assuntos foram surgindo. Né? Isso é muito legal. Antes. A gente vai bater papo. Né? Tomara que as pessoas tenham gostado. Eu gostei demais. Eu também. Obrigada a todos que acompanharam a gente, né? E quem também vai acompanhar a gente na gravação depois. Obrigada pelo convite, Fabiana e doutor. Gostei bastante e a gente se vê aí pelas redes sociais. Com certeza. E, Fabi, obrigado, Sabine. E para você que assistiu a gente, eu só posso agradecer. Muito obrigado. O vídeo, para quem quiser assistir depois, vai estar nas minhas redes sociais, nas redes da Sabine. Se você quer ver alguma coisa lá, vai ser muito bacana. Quero agradecer a todo mundo. Legal vocês terem perdido esse tempo para ouvir a gente. Muito obrigado. Até mais. Obrigada. Boa noite. Bom final de semana. Tchau, valeu. Em casa. Tchau.